Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalmente nós vamos começar a falar sobre um elemento finito tridimensional. Especificamente, nós vamos comentar sobre o elemento tetraédrico de primeira ordem. Então aqui eu tenho um sistema de coordenadas reais, né? X, Y e Z, e o elemento real, que é um tetraedro, né? Uma piramidezinha de 4 lados, tá? E 4 nós. Aqui estão os 4 nós do tetraedro, cada nó tem a sua própria coordenada. Certo? O elemento no sistema de referência, U, V e P, agora tem uma dimensão adicional que é o P, que é a dimensão correspondente ao Z no elemento real. Aqui está, é um elemento de referência, como sempre, alinhado com os eixos e com coordenadas bastante simples, dos 4 vértices aqui, né? 0, 0, 1, 0, 0, etc. Bom, é bom lembrar que eu tenho uma infinidade de elementos reais. Aqui eu tenho um exemplo de uma malha de elementos finitos com tetraedro. Cada tetraedro desse tem as suas próprias coordenadas dos seus nós, certo? Nós 1, 2, 3, 4, numeração local. Mas, quando eu fizer o mapeamento, todos os elementos serão mapeados no único elemento de referência. Tá? Essas funções, então, que fazem o mapeamento vão permitir mapear qualquer ponto do elemento real, coordenadas x, y, z, num ponto correspondente, ponto P barra aqui, né, no elemento de referência, coordenadas U, V e P, e vice-versa. Como eu tenho 4 nós, certo? Cada um deles com 3 coordenadas, eu vou precisar de 4 funções de mapeamento geométrico. Então, aqui eu tenho N1, N2, N3, N4, que são funções de U, V e P, e a partir do conhecimento dessas funções e das coordenadas do vértice do elemento real, eu posso fazer o mapeamento, certo? Bem, uma outra coisa importante, como já tinha acontecido antes, a função N1, ela vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. A função N2 vale 1 no nó 2 e 0 nos outros nós, tá certo? Isso de maneira, então, que cada ponto tenha, o nó 1 aqui, se mapeie no nó 1 aqui, vice-versa, o 2 e 2, etc. As funções que eu uso para mapear cada componente do nó 1, componente x, y e z, é N1, tá? etc. Como obter essas funções de mapeamento geométrico? Até agora, a gente tinha apresentado por inspeção. Depois, com o elemento quadrilateral, a gente mostrou a maneira de construir essas funções explicitamente. No caso do elemento tetraédrico, eu poderia construí-la, como a gente fez com o elemento quadrilateral, mas não é necessário. Por inspeção, é bastante fácil verificar que N1 vale 1 no nó 1 e 0 nos outros. N2 vale 1 no nó 2 e 0 nos outros. N3 e N4. Então, bastante análogas as funções de mapeamento geométrico do triângulo de primeira ordem. Só ganhou um termo adicional N4, que é igual a P. Tá certo? Então, aqui também eu pude fazer por inspeção, mas poderia ter feito utilizando um método sistemático de construção das funções de mapeamento geométrico. Bem, e quanto à interpolação? Tá? A interpolação no elemento real, por exemplo, o potencial ou qualquer grandeza dentro do elemento real, função de x, y e z, como ele tem 4 nós, tenho 4 graus de liberdade, eu consigo colocar aqui 4 parâmetros, A, B, C e D. Eu escrevi, então, um polinômio de ordem 1 para um problema 3D, função de x, y e z. Então, esse tetraedro é um tetraedro de primeira ordem, tá certo? Não tem nenhuma potência de x, y ou z, ou nenhum termo cruzado para que fosse bilinear ou trilinear ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Dentro do elemento de referência é bastante similar, em vez de x, y, z, eu tenho o V e P e tenho os 4 coeficientes aqui da interpolação, A1, A2, A3 e A4, tá certo? A gente já viu que esses parâmetros, esses coeficientes A1, A2, A3 e A4 são pouco relevantes, o que se usa de fato é a interpolação nodal. E aqui está então a interpolação nodal, em que o valor da grandeza potencial, por exemplo, em qualquer ponto dentro do elemento de referência e também dentro do elemento real, vai ser escrito unicamente em termos de V1, V2, V3 e V4, que são as incógnitas, os graus de liberdade ou o potencial associado a cada um dos nós. Tenho 4 nós, tenho 4 incógnitas. Φ1, Φ2, Φ3 e Φ4, nesse caso aqui são funções de U, V e P, são as funções de interpolação
dentro do elemento de referência. Φ1 vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Φ2 vale 1 no nó 2 e 0 nos outros nós. Então, tá? Eu tenho que as funções de interpolação são iguais às funções de mapeamento. A gente está tratando então do elemento isoparamétrico, em que as funções de mapeamento geométrico são iguais às funções de interpolação. Eu escrevi aqui sob forma matricial, tá? Um produto de matrizes. Então, o potencial é um escalar. Eu escrevi como produto de uma matriz 1 por 4 por 4 por 1. Dá um escalar, uma matriz 1 por 1. Tá? As funções de interpolação, então, são iguais às funções de mapeamento geométrico, que a gente já tinha obtido por inspeção. Tá? Então, φ1 igual a N1, etc. E aqui está. E eu preciso do gradiente do potencial. Agora é um problema 3D. Então, o gradiente vai envolver derivadas em relação a U, em relação a V, em relação a P. Então, eu vou ter 3 linhas de gradiente. Na primeira linha, todas as derivadas em relação a U, em relação a V e em relação a P. V1, V2, V3 e V4 são constantes. Então, na primeira linha aqui, ó, eu tenho as derivadas das funções de interpolação em relação a U, na segunda linha em relação a V, na terceira linha em relação a P e aqui o vetorzinho das incógnitas, dos potenciais em cada nó. Tá certo? Ora, eu já apresentei a expressão para Φ1, Φ2, Φ3 e Φ4. Tá aqui. Então, essas derivadas são muito simples. Quanto que é a derivada de Φ1 em relação a U? Menos 1. Em relação a V, menos 1. Em relação a P, menos 1. Quanto que é a derivada de Φ2 em relação a U? Tá? De Φ2 em relação a U, vale 1. Em relação a V, vale 0. E assim vai. É só derivada bastante simples aqui, tá? Então, efetuando essas derivadas, eu obtive o gradiente do potencial no elemento de referência. Elemento tetraédrico de primeira ordem. Efetuando o produto matricial, eu tenho, então, a expressão explícita para o gradiente, componente U, componente V e componente P, e são constantes. Tá? Então, como o potencial varia linearmente, o elemento de primeira ordem, o gradiente é constante dentro do elemento. Nenhuma novidade para nós. Certo? Para fazer mapeamento de gradiente, eu preciso da matriz jacobiana. A matriz jacobiana nós já vimos, então, ela pode ser obtida a partir da matriz dos gradientes das funções de mapeamento geométrico e a matriz aqui com as coordenadas dos nós geométricos do elemento real. Isso é conhecido. O elemento eu conheço as suas coordenadas. N1, N2, etc. são iguais aos φ. Essas derivadas eu acabei de fazer. Então, está aqui, derivadas constantes. Efetuando esse produto matricial, eu tenho, então, a matriz jacobiana para o elemento tetraédrico de primeira ordem. Então, os termos são simplesmente subtrações de coordenadas, são todos constantes. Então, a matriz jacobiana, obviamente seu determinante e também sua inversa, são todos constantes para o elemento tetraédrico de primeira ordem. O determinante da matriz jacobiana corresponde a 6 vezes o volume do tetraedro. Certo? A gente tinha visto que o volume do tetraedro de referência é igual a 1/6. Então, o módulo do determinante da jacobiana é igual a 6 vezes o volume do tetraedro. Então, como a gente já tinha visto anteriormente também, é a matriz jacobiana, mais especificamente o seu determinante, que carrega a informação sobre o volume do elemento, sobre a métrica do elemento. Cada elemento da malha real tem o seu próprio volume, mas todos são mapeados num elemento de referência que tem um volume igual a 1/6. Portanto, para que eu não perca a informação sobre a métrica, nesse caso em 3D é o volume, isso está contido no determinante da matriz jacobiana. Bom, para que eu tenha uma transformação possível, a jacobiana tem que ter inversa, ou seja, o seu determinante não pode ser igual a 0. Tá? Então, basta que o tetraedro não tenha volume nulo, que a transformação é sempre possível. Assim como no caso 2D, bastava que o meu triângulo não tivesse 3 nós alinhados, com uma área 0, para que a transformação fosse possível. Obviamente, quanto mais próximo de um tetraedro equilátero, melhor. Tem uma qualidade de malha melhor, isso melhora a precisão do cálculo final. Se eu tenho tetraedros muito alongados, com determinante, com volume muito pequeno, ou seja, com determinante muito pequeno, na hora de obter a inversa eu tenho que dividir pelo determinante, isso faz com que haja um mau condicionamento das matrizes e a precisão final
é ruim. Então, quanto mais próximos de equiláteros, tanto em 2D quanto em 3D, melhor a precisão do cálculo final. Eu coloquei aqui módulo do determinante. Significa dizer que a matriz jacobiana ela pode ter um determinante negativo. Mas nós já vimos que todos os elementos têm que ter uma jacobiana de mesmo sinal. Nós já tínhamos falado sobre isso em 2D, tá? Para que não haja nenhum tipo de incompatibilidade nos cálculos. Então, como fazer a numeração dos nós? Em 3D, então, para esse elemento tetraédrico, a numeração deve ser feita de modo que todos os elementos tenham matriz jacobiana com determinante positivo, certo? Então, nesse caso, o determinante corresponde a 6 vezes o volume do elemento. Então, sempre precisar falar em módulo. Como fazer essa numeração? Então, aqui eu não coloquei nem número, né? Coloquei letras. Então, eu tenho A, B, C e D. Como fazer a numeração no local, né? Qual aqui que corresponde ao no local 1, 2, 3 ou 4, de maneira que o determinante seja sempre positivo? Bem, para que isso aconteça, os 3 primeiros nós, o nó 1, 2 e 3, numeração local, tá? Eles devem ser numerados no sentido anti-horário quando vistos do quarto nó, certo? Claro que eu vou ilustrar depois com exemplo. Então, olha aqui, ó. O quarto nó, digamos que seja o D, é o meu quarto nó, tá? O nó 4, numeração local. Se eu olhar dele para outra face, eu tenho que numerar aqui A, B e C. Tem que ser no sentido anti-horário, como está aqui desenhado essa setinha curva aqui, tá? Eu não poderia colocar esse como sendo o quarto nó e fazer a numeração BAC. Aí eu estaria no sentido horário. Isso daria um determinante negativo, tá certo? Então, se o nó D corresponde ao quarto nó, no nó 4, numeração local, isso aqui seria uma ordem possível, seria ABC, ou BCA, ou CAB. Então, isso obedece. Se alguém não gostou dessa explicação, tem uma que também que é completamente equivalente, é a seguinte. Os 3 primeiros nós são numerados, 1, 2, 3, no sentido positivo de rotação, regra da mão direita, em torno de um eixo orientado para o interior do elemento. Então aqui, ó, eu tenho regra da mão direita, os 3 primeiros nós são A, B e C, eles são numerados de maneira que, quando eu utilizando a regra da mão direita, aqui está apontando para dentro do elemento. Certo? Então vamos ilustrar com um exemplo que é bem mais simples, tá certo? Então aqui tem o exemplo de um tetraedro numa malha de elementos finitos com a sua numeração global, tá? Então os nós globais, nós 5, 11, 9 e 3, tá? Quais são as numerações locais possíveis? Eu já vou escrever aqui as numerações locais, então a numeração local é 1, 2, 3 e 4, certo? Vamos pegar aqui o elemento, pegar o nó 9, certo? Se eu pegar o nó 9, usando a regra da mão direita na face de baixo, então, aqui, ó, 5, 11 e 3, se eu girar nesse sentido, eu vou estar apontando para dentro do elemento, vou estar apontando exatamente para o nó 9, não para fora do elemento. Então, 5, 11, 3 e 9, uma numeração possível. Ainda tendo o nó 9 como quarto nó, eu, em vez de colocar 5, 11 e 3, eu posso fazer uma permutação cíclica. Começo no 11, 11, 3 e 5. Ou começo no 3, 3, 5 e 11. Certo? Aqui está. E se o meu quarto nó fosse o nó 11? Se o meu quarto nó fosse o meu nó 11, eu tenho a face aqui, a esse lado, 5, 3 e 9. 5, 3 e 9, eu tenho que girar no sentido regra da mão direita, né? Regra da mão direita apontando para o nó 11, para dentro do elemento. Então, uma possibilidade seria 5, 3 e 9. Então, daqui, ó, no sentido anti-horário, quando visto do nó 11. 5, 3 e 9. Ou, se eu começasse no 3, 3, 9 e 5. Ou, começando no 9, 9, 5 e 3. Certo? Então, para cada nó, eu tenho, por exemplo, escolhendo o nó 9 como nó 4, como último nó da numeração local, eu tenho 3 possibilidades. E assim para os 4 nós. No final, então, eu tenho 12 possibilidades que me levam a uma jacobiana com um sinal positivo. Se em vez de colocasse 5, 11, 3, eu colocasse 11, 5, 3 e 9, isso não obedeceria aquelas regras e o determinante da jacobiana seria negativo e não seria possível. Tá certo?
Bom, então isso é quanto à numeração. Existem então algoritmos que permitem fazer isso de maneira não muito complicada, tá certo? Pegam a malha real e já criam uma tabela com a numeração local de todos os elementos, tá? Em 2D é mais simples, né? Basta escrever toda a numeração no sentido anti-horário. Aqui em 3D é mais complicado, então tem essa regrinha um pouquinho diferente, certo? E quanto à integração no elemento tetraédrico? Então aqui está a integração no elemento de referência. No elemento que não é de referência, que está lá flutuando no meio dos eixos x, y e z, os limites de integração são muito complicados. Para o elemento de referência, como ele está alinhado com os eixos, aqui está. O P varia entre 0 e 1, o V varia entre 0 e 1 menos P, e U varia entre 0 e 1 menos V menos P, que é uma integral tripla convencional, tá certo? Mas é muito mais usual utilizar integração numérica, mesmo por elemento tetraédrico de primeira ordem. Tá? Como se faz a integração numérica? Como a gente fez, utilizando, já tinha feito anteriormente, utilizando a quadratura de Gauss. Em vez de avaliar a integral, eu pego a função que está aqui no integrando, a função f, avalio essa função em alguns pontos de integração e multiplico por pesos correspondentes, certo? Então aqui não tem novidade nenhuma, é absolutamente igual ao que se faz em 2D. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, por uma função de primeira ordem, m igual a 1, basta um ponto de integração. Que ponto é esse? É o ponto cujas coordenadas são u igual a 1 quarto, v igual a 1 quarto, p igual a 1 quarto. Tá? Então, isso aqui é justamente o baricentro, na verdade, tá? É o baricentro do elemento de referência. Então, avaliando a função no baricentro e multiplicando por 1/6, eu tenho uma integral exata de uma função de primeira ordem do elemento tetraédrico. Tá? Se eu tenho uma função de ordem 2, aí eu vou precisar de 4 pontos. Aqui está uma possibilidade, tá? Então aqui tem os 4 pontos, suas coordenadas estão dadas aqui no lado, tá? A, e os pesos são todos iguais, nesse caso, a 1/24. Se eu tenho uma função de terceiro grau aqui, uma função com m igual a 3, eu vou precisar de 5 pontos para a integração exata. Então esses 5 pontos estão dados aqui, né? C, 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 o primeiro ponto, D, 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 segundo ponto, com os pesos correspondentes, C, D e E estão dados aqui. Claro, isso aqui é só uma pequena tabela ilustrativa, existem muito mais pontos para uma variedade de valores diferentes de m, de ordem e de número de pontos r. Tá certo? Então aqui foi para ilustrar a ideia, enfim, né, de um elemento utilizado em problemas tridimensionais. Não é o único elemento utilizado, existe tetraedro de ordem mais elevada, existem elementos com 8 lados, tá, ou com 6 lados, hexaedros, etc., certo? E cada elemento tem a sua característica, a sua própria precisão, e isso é absolutamente similar ao que a gente tinha visto em problemas 2D. Tá? Bom, até agora, na disciplina inteira, a gente sempre associou as incógnitas aos nós dos elementos. Próxima aula, a gente vai relaxar um pouco essa condição e vai ver que esse tipo de elemento que a gente está estudando agora não é o único que existe. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre outros tipos de elementos. Tá certo, pessoal? Até lá então!